E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou aqui com o Luiz Domingos para discutir um tema que a gente planejou discutir lá no começo do nosso podcast, ano passado. Na verdade, era uma ideia, né, Luiz, que a gente tinha já desde antes do podcast existir. Por algum motivo, a gente teve que jogar fora. Na verdade, vamos ser sinceros, né, Luiz? Ficou uma porcaria a primeira gravação e a gente desistiu do episódio no ano passado. Tudo bem? E aí, Ale, saudações a todas e todos. A gente estava aprendendo e acho que tinha ficado muito acadêmico, muito professoral, não lembro, mas tinha ficado tosco mesmo. Então vamos ver se agora a gente melhora um pouco. E além do mais, a gente é uma primeira tentativa de calar os críticos, porque tem um monte de gente falando que a gente faz episódios sobre Weber, sobre Merton, e nunca fizemos um ligado ao marxismo ou à teoria sociológica do Marx. Então hoje, pena que não tem imagens aqui, mas o Alessandro está com um boné do Che Guevara, fazer um episódio aqui que vai tentar dialogar com os ouvintes que gostam do conteúdo ligado à tradição marxista, e hoje vai ser essa oportunidade, nessa ocasião. E tem uma imagem inicial para gente? Tem. Que não seja o boné do Che Guevara? Bom, como está no título, a gente vai discutir o conceito de ideologia e as suas aplicações. E eu sempre lembro, de lá para os idos de 2013, 14, o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo e ele fez aqueles corredores exclusivos de ônibus, para os ônibus não ficarem no engarrafamento daquelas ruas movimentadas de São Paulo. Enfim, foi uma política que repercutiu bastante na época, mas já faz 10 anos, então estou contando para vocês. E aí o Haddad, para fazer uma merchan da política que ele próprio tinha implantado, ele ia para os ônibus falar com os passageiros. Fazia gravação e botava na internet para fazer a propaganda da política lá. E ele perguntava para uma moça: e aí, você sentiu a diferença no tempo do trânsito que você ficava? E a moça falava: não, senti, diminuiu 20 minutos, eu ficava 1h30, agora eu fico 1h, 1h10. E a moça estava falando, e o Haddad todo felizão. E aí ele continuava perguntando: mas e aí? Aí ela olhou assim para o lado, na rua, e o ônibus passando, e nas vias dedicadas aos carros, tudo parado. Os carros, né, porque se diminuiu a faixa de carros, os carros ficam mais engarrafados ainda, né? Ela olhava para isso e falava: mas eu fico com dó deles, eu fico com dó da galera do carro. Então, veja que louco, né? Isso diz muito sobre o que a gente vai falar hoje, sobre ideologia. Ela não tinha carro, ela precisava do ônibus, usava o ônibus. A melhoria da qualidade do serviço do ônibus para ela foi sentida, mas ainda assim ela se preocupava com o sofrimento, entre aspas, do indivíduo que estava dentro do carro, com ar-condicionado, escutando sua música, com toda a sua privacidade ali. Ela estava pensando com a cabeça de alguém que não era dela. E como que isso acontece? Que alquimia acontece para que isso se dê, né? É um pouco isso que o conceito de ideologia trata e nós vamos discutir aqui hoje. É um dos conceitos mais imprecisos das ciências sociais, né? Um dos que gera o maior debate, porque a gente pode correr o risco de associar tudo à ideologia, né, e não conseguir medir nada, né, comprovar nada no ponto de vista científico. Por isso que eu acho que aquela primeira tentativa nossa foi fracassada. E tem alguma campanha rolando, Luiz? Tem uma campanha para a gente financiar o Maldita Politicagem, para que a gente possa ser um instrumento contra a ideologia, contra a falsa ideia que as pessoas fazem de alguma coisa. E se vocês querem ver o Alessandro com o boné do Che Guevara, apoia lá que a gente vai fazer a campanha do Alessandro com o boné do Che Guevara. Sapeca no apoia.se/maldita politicagem, deixa lá um caraminguá pra gente, uma coisa pouca. Nesse momento, nossos ouvintes Vinícius e Érica já estão com a mão no bolso, já, porque deve ter atingido o coração deles. A gente vai seguir a lógica seguinte: primeiro bloco a gente vai trazer as duas formas, as duas principais matrizes, né, tradições sobre ideologia, de como as ciências sociais entendem a ideologia, esse conceito, que é bastante impreciso, como a gente já disse. No segundo bloco, a gente vai trazer discussões, especialmente um dado curioso sobre o Brasil, que saiu nesses dias aí. E no terceiro bloco, como de sempre, trazemos historinhas, vamos falar da luta de gosto, da maldição. Então, continua com a gente, pessoal, o episódio tá bacana. Então, Luiz, vamos começar do início de tudo, né? Quem foi o primeiro indivíduo a utilizar esse termo? Um cidadão, desculpe o meu francês aprendido, né, lá em Lins, o Destutt de Tracy, ele, no livro Como é que é?
Faz favor. Destudo e Tracy. Com Ótimo. certeza, eu não quero utilizar a minha expertise de Tracy, deve ser, né? Mas Vamos ver se depois, a hora de editar, o pessoal coloca no Google Tradutor e a gente coloca aqui para comparar com o seu francês linense. Antoine Destude de Tracy. No livro Elementos de Ideologia, o cidadão do livro de 1804, né, dizia o Tracy que a ideologia, na verdade, era o estudo, né, a ciência que estuda a origem e a formação das ideias, né? Então, por isso que tem esse nome, né, ideologia, como se fosse sociologia, né, estudo das ideias, portanto. Só que o Tracy já era bastante criticado inclusive pelo Napoleão Bonaparte, né, que descia a lenha na galera que eram os seus seguidores intelectuais ali. Essa é uma polêmica que a gente deixa para uma outra ocasião, mas nós temos atualmente, né, duas utilizações mais recorrentes do conceito de ideologia e que são muito distantes uma das outras. Quer começar, Luiz, falando da primeira tradição nossa? Quando vocês abrem qualquer livro de ideologia, é possível que os autores começam falando, existem muitas definições, né? Tem livro que traz 4, tem outros que trazem 7, enfim. Quando a gente abre ideologia nos trabalhos de sociologia, de filosofia, sempre fala, é um termo polissêmico com muitos significados. Para a gente não fazer um episódio de 2 horas e meia, nós vamos nos concentrar em 2 definições que são as principais e mais importantes do ponto de vista político. A ideologia como um projeto político, que seria a ideologia Cazuza, né? Na música do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. A ideia de que você precisa ter uma razão politicamente orientada para levar a tua vida, para você não ser um alienado, enfim. Essa seria a primeira definição, ideologia como uma plataforma política. E aí, por exemplo, socialismo, liberalismo, ambientalismo. A segunda tradição do conceito, também tão importante quanto, é a tradição marxista, fundada pelo próprio Marx e Engels no Ideologia Alemã, que define ideologia como uma falsa consciência, uma falsa cognição, uma ilusão, uma forma distorcida de ver a realidade. São as 2 definições do episódio e que são, afinal de contas, as que aparecem mais nas obras e importam mais para a gente aqui na realidade brasileira. Bom, de saída, dá para dizer que existe um debate que não faz muito mais sentido hoje em dia, dali dos anos 90, que dizia que as ideologias estavam morrendo, sobretudo porque tinha caído o Muro de Berlim, o socialismo real tinha, enfim, terminado, e aí muitos autores e até na imprensa se dizia que a gente vive uma era pós-ideológica, né? O Fukuyama é o mais famoso, né, que ele escreveu O Fim da História, dizendo que depois do fim do socialismo real, a gente viveria para sempre no capitalismo com uma sociedade liberal. Já que não tinha mais o embate de outros projetos contra o capitalismo liberal, não tinha mais história, né? Então, para o Fukuyama e muitos outros autores, até o Huntington, enfim, dizem que a história é o embate de projetos políticos, portanto, de ideologias. Isso tudo, na época, já era bastante criticável, mas a partir de 2008, quando teve a grande crise econômica nos Estados Unidos, que disparou uma crise internacional gigantesca, é um ano que inaugura um novo ciclo ideológico, ou hiperideológico. Mas antes mesmo de 2008, né, em 2001 já veio os ataques lá, terroristas nas Torres Gêmeas, no Pentágono, nos Estados Unidos, surgia muito fortemente ali o fundamentalismo religioso. O grande embate que marca o século XX, que é entre capitalismo e socialismo, e a Guerra Fria, ele dá lugar para outros embates ideológicos. É isso que a gente começa a analisar nessa virada de século e que hoje marca fortemente o mundo que a gente vive. Para entender um pouco isso, tem que explorar as tradições de conceitos de ideologia, né, japonês? A primeira tradição, então, que a gente pode sistematizar aqui, né, que eu acho que é a mais utilizada atualmente, né, é entender ideologia como um sistema de crenças, né, conjunto de várias ideias que formam toda uma visão de mundo, né, uma visão de ação política organizada, né, então um sistema de ideias. Mas não qualquer sistema de ideias, né, porque, por exemplo, uma religião que não tenha uma orientação política forte, tem religiões que têm um projeto político. No Brasil, agora, isso é claro. Mas, em muitos casos, se você vai lá no seu candomblé e você não tem um projeto político, é um sistema de crença, mas ele não é como uma ideologia, ele não entra na definição de ideologia, porque, para que seja catalogado como ideológico,
ele precisa ter uma miragem de poder, de grandes questões da sociedade, alterar as relações de poder da sociedade. E aí tem um autor, né, Luiz, que nos ajuda a criar um receituáriozinho para identificar o que é uma ideologia de fato, né, quais são os aspectos necessários, que é o Andrew Haywood. São 3 componentes, né? Para ser uma ideologia, é necessário que esse sistema de ideias tenha um diagnóstico da realidade, né? Esse aspecto eu acho bem relevante, né? A gente olha para determinada característica social e a gente interpreta através dessa ideologia aquela característica social, né? Eu sempre digo, por exemplo, para os meus alunos, o problema só é problema a partir do momento que ele passa por esse filtro e se constata um problema, né? Por exemplo, a fome no Brasil, eu tenho total segurança de falar que ela não é um problema para todo mundo, né? A fome de terceiros, né? Tem brasileiros que não pensam isso, mas essa discussão a gente deixa para depois. Além desse diagnóstico, né? A identificação de problemas, a identificação de atributos sociais, esse sistema precisa ter um tipo de ideal de sociedade futura, ou seja, aonde a gente quer chegar. E para chegar nesse ideal, nesse plano final de sociedade, de política, é preciso ter uma espécie de teoria do meio. Como chegar até lá? Um plano, né? Uma mudança da situação A para a situação B, através desse projeto político, né? No final das contas, uma ideologia política ela precisa ser um plano de começo, meio e fim, basicamente, né? E, além disso, quando um desses componentes mudam, é possível que a ideologia ganhe uma nova forma ou se transforme em outra. Por exemplo, o socialismo. O socialismo é uma plataforma política que parte da constatação de que a sociedade capitalista é injusta porque está organizada em torno da propriedade e da exploração do trabalho. Constatação. Ideal, uma sociedade sem classes, na qual reina um nível suficiente de igualdade entre as pessoas. Para que a gente parta da situação atual para esse futuro, para esse ideal, você tem uma teoria da mudança. A teoria da mudança original era a revolução armada, né, uma guerra civil. Na Europa, da virada do 19 para o 20, quando essa teoria da mudança, por uma parte desses socialistas, deixa de ser vista como uma revolução e passa a ser pensada em termos de ganhar eleições, aí é quando o socialismo passa a ser social-democracia, né? Então, uma ideologia se transforma à medida em que um desses componentes mudam, né? É importante entender isso. Beleza, maravilha. Só que, né, a gente usou o marxismo como exemplo dessa primeira tradição, mas o próprio Marx e os marxistas não entendem ideologia dessa forma, né? Então, a definição marxista de ideologia, né, vai definir esses autores e o próprio Marx, né? Ideologia trata-se, então, de um conjunto de ilusões pelo qual os homens pensam sua própria realidade, né? É uma espécie de distorção da realidade, de falseamento da realidade, mas é preciso explicar melhor essa ideia. A crítica principal dessa constatação, dessa definição do Marx, era de que, na época que ele estava formulando, que ele estava fazendo seus trabalhos, os autores, em muitos casos, principalmente na Alemanha, estavam tendo uma análise como se a ideia fosse a produtora da realidade, né? Fosse o ator da realidade material nossa, da nossa realidade social. Vai dizer o Marx que não, isso daí é uma inversão, né? Na verdade, são os homens que produzem sua consciência, né? Então, essa é uma primeira constatação. Tanto que vem a célebre frase, né, que ele abre o livro Ideologia Alemã, abre aspas, né? Até agora os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que são ou deveriam ser. Criadores inclinam-se diante de suas próprias criações, ou seja, né, essa discussão estava fora da realidade, segundo Marx. Quando a gente aponta para essa concepção do Marx e depois de toda a tradição marxista de que uma ideologia é uma falsa consciência, é importante registrar o seguinte: não é um dolangue, um migué, puro e simples, né? Não é uma mentira escancarada. Quando a pessoa ela tem essa falsa consciência, é porque a realidade dela produz elementos que sustentam essa falsa consciência. E aí o Louis Althusser, um filósofo francês marxista, ele formula isso de modo muito interessante, porque ele diz que a ideologia consiste em certas vontades, ou uma nostalgia, ou esperança em relação à sua própria realidade, que são esperanças e vontades falsas. Então, no caso da moça, que a gente mencionou lá no ônibus com o Haddad na imagem inicial, ela pensa com a cabeça de quem tem carro, porque provavelmente ela quer ter um carro. Embora, do ponto de vista da realidade dela, ela ainda não tem o carro. Então, essa ideia da falsa consciência, a consciência que ela está adotando ali é do dono do carro, é do proprietário de um carro. Mas ela deveria ter, diria o Marx, fincar sua posição no usuário de ônibus.
porque você é uma trabalhadora que não tem carro ainda, você deve defender os usuários de ônibus. Mas, como a realidade a interpela, oferecendo propaganda de carro, falando que o carro é conforto, que o carro é status, ela começa a pensar com a ideia de quem é um proprietário de carro. Por isso que não é uma enganação pura e simples, é uma interpelação que a realidade oferece elementos que ela pode, de fato, chegar a ter aquele carro. Aí a gente pode se perguntar, então, a própria teoria do Marx não é em si uma ideologia, né? Já que ele tem todos esses aspectos, etc. Bom, o Jacob Gorender, que fez a introdução do livro Ideologia Alemã, introdução não, prefácio, né, vai dizer que a própria teoria marxista não é vista pelo próprio Marx como ideologia, porque para ele é um tipo de reconstrução científica da realidade social. Ou seja, o Marx acreditava que os seus escritos estavam trazendo à tona a realidade que estava escondida pela ideologia. Então, é essa visão, mais ou menos. Eu sei que eu acho que esse nosso primeiro bloco deve ter ficado acadêmico e bem abstrato, talvez, mas o segundo bloco a gente vai tentar trazer diálogos sobre a realidade brasileira, que a gente espera deixar um pouco mais claro essas definições aqui. Luiz, então tem alguma tabelinha para a gente conseguir ilustrar as ideologias no Brasil? Algum fato curioso? Tem demais. No começo da semana, no domingo, saiu uma pesquisa do IPEC que perguntava para os entrevistados se eles achavam que o Brasil poderia virar um país comunista. E, para surpresa de muitos, ou para não surpresa, a taxa daqueles que concordavam deu muito alta. 44% dos brasileiros, somando os que acreditavam fortemente, os que acreditavam em parte, afirmavam que sim, o Brasil pode virar um país comunista. Mais importante ainda, esse percentual se distribui de modo semelhante entre as diferentes faixas salariais, portanto, trabalhadores, pobres, classe média e classe média alta, todo mundo está nessa faixa de 43, 45, entre diferentes estratos de escolaridade também, todos acima de 40%, acreditando que o Brasil pode virar um país comunista. Portanto, essa crença de que o país pode virar comunista se distribui de modo bastante homogêneo entre os diferentes grupos da sociedade brasileira. Não é uma ideia de uma classe ou de uma região, embora no Nordeste a taxa seja menor de 35%. Mas é bastante coisa que acredita nisso, porque a gente sabe, né, Alessandro, que o comunismo, se tem uma coisa que nós estamos longe, é o tal do comunismo. Eu ia fazer essa pergunta, e aí, Luiz, você acha que o Brasil está virando comunista? Não, está muito longe, isso é uma quimera, né? Não tem o menor cabimento uma ideia de que o Brasil possa virar comunista se a gente definir o que é comunismo, que é o fim da propriedade privada, enfim, uma economia totalmente planificada e assim por diante. Propriedade privada de produção, né? Não da casa das pessoas. Isso. Mas eu acho que isso constata como, em algum momento, a oposição contra o PT conseguiu ser bem sucedida na narrativa, né? Na criação da narrativa. Porque conseguiu colar muito bem esse selo de comunista aos partidos de esquerda do Brasil, né? Então, eu acho que claramente 44% dos brasileiros acreditam, na verdade, que o Brasil pode virar um país que é um projeto da esquerda. As pessoas simplesmente não sabem quais são os detalhes, quais são os aspectos de uma real sociedade comunista, né? De uma política comunista. E nesta época de muita comunicação, né? Da hiperconectividade pelas redes, pelos aplicativos de conversa, e também do disparo de mentiras e de notícias falsas, tudo que se coloque como progressista foi associado ao comunismo. Então, se você defende o direito das mulheres, o direito da população LGBTQIA+, tudo isso dentro de marcos capitalistas, isso já foi associado como comunismo, do campo conservador, da extrema-direita. Então, o comunismo agora ele é uma espécie de rotulagem para um conjunto de políticas que não tem nada a ver com o comunismo. E é isso que pegou do ângulo dessas pessoas, que em geral têm uma inclinação mais conservadora. Pois no senso comum é interessante pensar que como aparece o termo ideologia, né? No senso comum, na rua mesmo, né? Como os brasileiros utilizam, né? Eu percebo que ideologia é uma palavra, corrige se você achar outra coisa, mas que ideologia é uma palavra que é um tipo de zoação ou algo pejorativo, né? Normalmente aquele cara que é taxado, aquela mulher que é taxada como ideológica, é uma pessoa radical, né, que não consegue usar o senso racional para decidir as coisas, enfim. Então isso é muito comum no caso brasileiro. Eu não sei quais são as raízes disso, talvez, né? A gente viu alguns episódios atrás
uma ideologia mesmo política, que é o positivismo, né? Como ele trata as coisas como se não houvesse, né, essa ideologia, como se ele fosse um plano de ação para além das discussões das filosofias políticas, né? Onde a ciência é um tipo de solução, de superação, aliás, das filosofias políticas, das ideologias. Né? A esse respeito, Alessandro, o Terry Eagleton, que tem um livraço famoso chamado Ideologia, que vai ficar na descrição do episódio, ele dizia o seguinte: essa coisa de falar que o outro é ideológico e eu sou racional, ou eu sou científico, ou eu sou baseado na realidade, é muito comum no debate político e é uma tentação, diz ele até, achei engraçado, é uma tentação de que você só sente a ideologia partindo do outro, do seu interlocutor, nunca de si, né? Tal qual aquele cara que tem mau hálito. Você nunca percebe que você está com mau hálito. Só que você pensa que o mau hálito está vindo do outro, né? Quando o outro tem mau hálito. Então, O Eagleton fala isso não, ou o você Eagleton, falou isso? o livro dele é muito debochado e muito divertido por isso. É dele a ideia. Mas quando se está falando isso, diz ele, normalmente é quando uma pessoa tem alguma vinculação com um sistema de crença organizada, como é, por exemplo, o socialismo, o liberalismo, o feminismo, né? Luiz, então é interessante que se a gente for tentar aplicar a visão do Karl Marx, né, de ideologia, essa visão do brasileiro de taxar alguém ideológico como alguém radical, etc., que alguém que não é racional, não é tão distante assim, né? Porque, aliás, afinal de contas, né, o que as pessoas fazem ao usar a ideologia nesses termos é achar que a pessoa, de alguma forma, está falseando a realidade dela, é uma pessoa muito ficcionada no mundo abstrato, pouco pé no chão com os problemas da realidade brasileira, né? Então, esse seria um possível debate com a utilização da tradição marxista. Outro debate com a tradição marxista, a segunda tradição que a gente falou, diz respeito à forma como o brasileiro não se enxerga como parte de uma classe social, né? Ele não se enxerga como alguém que é refém de uma estrutura econômica, e esse debate eu acho que pode principalmente ser aplicado na classe média brasileira, né? Em todas as classes, mas a classe média mesmo para o Marx sempre foi muito permeável, né, muito porosa para uma falsa consciência, porque quando ele está analisando a classe média, ele diz a classe média está, do ponto de vista da sua condição econômica, muito mais perto do trabalhador do que perto do patrão, do ponto de vista de grana mesmo, de riqueza. Aqui no Brasil, os pequenos comerciantes, os empreendedores individuais, né? O indivíduo financia tudo, tem uma vida super contadinha ali, portanto, tem uma vida remediada, né? Mas do ponto de vista do que ele acha que ele é e do que ele aspira, ele acha que ele está lá perto do patrão, que ele é o patrão. E isso a gente percebe, né? Essa ideia de que o motorista de aplicativo é seu próprio patrão, completamente falsa, né? Mas por que isso é possível? Porque há uma distância gigantesca entre o proprietário do meio de produção, que é o aplicativo, está lá em Nova York, no Vale do Silício, e o trabalhador do aplicativo está aqui. Ele tem esse descolamento dos meios de produção, do dono do aplicativo, ou dos acionistas, dos donos do aplicativo, é com que ele pense falsamente que ele é seu próprio patrão, quando na verdade, se ele não trabalhar 10, 12 horas, ele não vence tirar o dinheiro que ele precisa para sobreviver. Então, veja, a segunda tradição marxista, então, abriria esse tipo de discussão no caso brasileiro, e a primeira tradição que a gente mencionou, né, entender ideologia como um sistema de crenças, com um plano A, B e C, aí nós abriríamos todo um debate de quais ideologias estão presentes no caso brasileiro, né? A gente viu que o comunismo, na cabeça do brasileiro, ele está muito presente, né? Os brasileiros acham que o comunismo está presente, mas na prática, né, nada do que a gente vê, né, do governo petista, etc., possui alguma relação com as ideias do Marx, né, uma aplicação das ideias marxistas, aplicação do projeto comunista de fato, né. Eu acho que o que tem no Brasil, no ponto de vista econômico, para usar aquela separação daqueles diagramas, né, que são normalmente utilizados para medir a ideologia, a gente pode separar em valores morais e tipo de projeto econômico, com maior ou menor intervenção do Estado. Né? No Brasil, nós temos um tipo de desenvolvimentismo tradicional, né? Que o Estado atua como ator principal para fomentar o desenvolvimento da nação, e nós temos, do outro lado, um liberalismo econômico. O Estado tem que ser só uma espécie de organizador ali, mas que a alavanca real está nas empresas, está nos empresários. E no ponto de vista moral, né?
nós temos um conservadorismo brasileiro, né, que está muito forte recentemente, né, conservadorismo em defesa da família, dos valores tradicionais, muito associado também com uma espécie de autoritarismo, né, e à esquerda nós temos o que nós comumente chamamos também de progressistas, né, aqueles que são libertários, né, que defendem liberdade dos indivíduos na construção de suas famílias, do comportamento, igualdade entre os gêneros. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Luiz, esse mapeamento de ideologias no caso brasileiro. E é interessante entender o seguinte: a relação entre uma plataforma forte como o liberalismo e a realidade política, ela nunca é uma relação plena. Um governo liberal, ele, por mais que ele defenda uma série de elementos da teoria liberal, nem sempre ele aplica aquilo na sua integralidade, e vice-versa para um governo social-democrata, que é de esquerda. O que acontece é que, a partir de um determinado diagnóstico, essa constatação da realidade, que a gente falou no primeiro bloco, diagnóstico da realidade, você presume e tenta implementar determinadas políticas, né? Como, por exemplo, maior intervenção do Estado da economia, regulação das relações trabalhistas e assim por diante. O debate atual, muito por conta das novas tecnologias de comunicação, ele parece que ele tira essa capacidade das pessoas de fazerem essa mediação, de entender esse pulo defasado, que nem sempre é uma aplicação integral daquela ideologia, né? Então, o que o governo do PT faz, de inclinação social-democrata, para os críticos é visto como comunismo, como socialismo. A própria teoria da ideologia afirma que as pessoas, em geral, estão trabalhando, não tem que ficar estudando o que é socialismo, o que é liberalismo, mas as pessoas têm ideias de fragmentos disso. Ideias assim um pouco precárias, mas que são relativamente verossímeis com a realidade. Quando você bombardeia essa pessoa com uma série de informações no WhatsApp que associam, são muitos fragmentos associando a comunismo, isso vai gerando uma amálgama, uma colagem de uma série de coisas que vira comunismo. Então, eu diria, por mais que nós não tenhamos a ideologia do comunismo no Brasil hoje, nós temos claramente a ideologia do anticomunismo. Ela é talvez a ideologia mais forte, né? E isso, a gente sabe historicamente que isso tem um flerte importante com o fascismo, enfim. Essa é uma provocação interessante, né, que eu ia falar. Provavelmente, se há 4 anos atrás tivesse essa mesma pesquisa perguntando se o brasileiro poderia virar fascista, a gente poderia fazer exatamente o mesmo debate, não é? Porque, do ponto de vista da rigidez do conceito, a gente estava meio distante do fascismo, apesar das relações do Jair Bolsonaro com as ideias fascistas, mas na prática nós não tínhamos característica alguma da sociedade fascista, né, de um tipo de estruturação fascista. Então pera lá, eu sou entrevistador do IPEC, estou chegando na sua casa. Licença, posso fazer uma pergunta? Alessandro, você acha que o Brasil pode virar um país fascista? Sim. Então, isso deve parecer uma ficção muito louca para o lado de lá, né? Como assim fascismo? Nós estamos defendendo a liberdade e tal. Mas veja que eu me peguei olhando para o espelho aqui, né? Uma coisa meio estranha. Espelho invertido, né? Luiz, tem um quebra-pau acadêmico sobre esse tema? Tem muitos aqui. Como esse tema tem muita coisa escrita e muitas posições diferentes, o que tem é quebra-pau acadêmico. Mas eu peguei um aqui que... Aquele com Fukuyama já é um, né? O Fukuyama falou que não tinha mais ideologia, chegamos no fim da história. Vai ser aquela música do The Doors, né? This is the end. E o Fukuyama, de visitar The Doors, escreveu o livro sobre o fim da história. Era o fim da história e o último homem, que era o capitalista burguês liberal. Bom, a realidade demonstrou que aquilo estava tudo errado, né? Nós vivemos uma época hiperideológica, né? Nós temos fortalecimento de identidades nacionais, fortalecimento de agendas de novas identidades, como o ambientalismo, o feminismo e assim por diante. É uma época hiperideológica e, no campo das batalhas eleitorais, o que aconteceu foi a radicalização de velhas ideologias. Então, nada mais anti-fim da história e anti-fim das ideologias. Isso é um quebra-pau que a história se encarregou de resolver. Agora, tem Você sabe, Luiz, que teve um episódio que... Isso poderia até ser um exemplo de acontecer em Querência, mas que eu estava discutindo num bar com o Rodolfo Palácio Dias, né? Hoje professor da Federal do Rio de Janeiro, né? Que o Rodolfo Não, Santa Catarina. Santa Catarina, desculpa. E eu estava falando, não faz sentido esse papo de direita e esquerda, mas isso porque realmente as coisas estavam caminhando para um outro viés ali, a política uns 10 anos atrás, já faz agora, né? Mais.
Não, mas essa discussão com o Rodolfo foi uns 10 anos atrás. E aí ele falou, claro que faz, né? O seu capitalismo está aí, etc. Né? Então eu lembrei disso. É porque o pêndulo de mais debate ideológico e menos debate ideológico é fruto da própria organização da sociedade, né, de certas condições sociais e da próprio debate político. Você tem a moderação das posições entre os partidos, que aconteceu na época do PT com o PSDB, eles se aproximaram, enfim. Parecia que nós estávamos numa era de arrefecimento, de enfraquecimento do debate ideológico. Mas isso já é um sintoma de que a ideologia está ali adormecida, enfim. Eu acho que é correto dizer que não existe uma sociedade sem ideologia. E nunca vai existir, né? Isso é furada. Porque as pessoas vão formular projetos políticos a partir de como a realidade, em seus fragmentos, vai formando essa identidade do indivíduo. O Eagleton tem uma formulação muito interessante, que ele diz o seguinte: os chavões, provérbios, tudo isso que a gente tem, que a gente vai escutando, isso vai formando a nossa identidade. E essa identidade dialoga com grandes questões universais, como, por exemplo, igualdade, liberdade, o que é a vida, né? A ideologia ela ocorre escorregando do universal para o local identitário o tempo todo. Ela está escorrendo para lá e para cá, fazendo essa articulação, que é sempre uma articulação relativamente precária e nunca totalmente preenchida, né? Você tem buracos. Então, por isso que você tem espaço para outras ideologias e espaço para mudança ideológica, porque isso nunca está bem definido e nunca está terminado. Uma discussão meio complicada essa. Mas deixa eu falar do Foucault, porque o Foucault, o filósofo francês Michel Foucault, na década de 60, 70, ele veio com a discussão de que, na verdade, tudo o que acontece na sociedade é ideológico, né? Da forma como a criança é educada, de como se dão as relações matrimoniais, de como está estruturada a burocracia, tudo isso está num sistema de ideologia. Portanto, está todos os microporos, isso é redundante, todos os poros é micropoder, né? Então, essa ideia do micropoder. E que, portanto, não se devia falar em ideologia, que tinha uma carga sempre de pensar a classe social, a burguesia ou o Estado, que são grandes entidades, né? E aí ele falava, como o poder está disseminado em todas as dimensões da vida social, o mais correto é falar em discurso, né? E a formação do discurso configura, conforma as ações, e isso é sempre arbitrário dentro de quem formula o discurso. Essa é a posição do Foucault. Aí os críticos marxistas vão responder, bom, mas se tudo é discurso, se todo discurso engendra poder, qualquer discussão que se dá entre, por exemplo, uma relação entre uma família que está discutindo ali tempo de tela que a criança tem na frente do celular ou do computador, e que se isso já é uma forma de poder, querer comparar isso com, por exemplo, o projeto político do agronegócio para destruir o meio ambiente, não é a mesma coisa, né? Uma discussão familiar sobre a educação da criança não tem o mesmo peso de organização da sociedade que tem um projeto político tal como o dos evangélicos no Brasil. Então, aí os marxistas devolvem a pancada dizendo, não, a ideologia ela se refere a essas grandes linhas de batalha, a esses discursos para orientar a estrutura política macropolítica, e não a questões menores como se você vai passar manteiga ou margarina, como a gente botou lá na campanha do Após, se você quer um pão com margarina, 2. Pão sem manteiga, 1,50. E pão sem margarina, 1. Não é isso, né? Não é qualquer discussãozinha. São discussões sobre a estrutura e organização de poder da sociedade. E aí é uma bela polêmica entre essas duas tradições. Luiz, você é comunista? Eu acho que na pesquisa ali as pessoas iam me apontar como comunista. Se levasse a minha cara e falasse assim, esse que vai levar o país para o Brasil para o comunismo, eles iam me colocar como comunista. Então, maravilha. O que aconteceu em Querência, então, Luiz, para você exemplificar a nossa discussão? Estou tentando uma história, mas, nossa senhora, meu estoque de histórias de Querência está acabando. Eu vou falar uma daqui de Curitiba. Lá, para muitos anos atrás, eu estava dando aula sobre uma teoria do voto. Uma teoria que era baseada no marketing, de mercado, de publicidade, e que dizia que as pessoas primeiro decidiam o voto e depois justificavam o voto, e que isso era parecido com o consumo. Primeiro as pessoas decidem que elas querem consumir e depois elas arrumam os meios para pagar aquilo, né? Portanto, o consumismo se sobrepõe muitas vezes aos meios de pagar o que você quer consumir. E eu falava assim para os alunos, né? A gente já fez isso, né? A gente compra coisa e depois vê como pagar, paga parcelado, mas a gente quer aquilo. E eu estava falando isso, daí no final da aula uma mulher veio e falou assim para mim, professor, eu não sei o que é isso que você falou.
Eu nunca pude ter um fetiche para comprar uma coisa, comprar e depois correr atrás para ver como é que eu ia pagar. Minha renda é essa, e falou da realidade dela, assim, mas aquilo foi um choque para mim, assim, porque eu percebi o quão ideológico a gente é, né? Eu, na condição ali de consumidor, né? Que eu penso que toda a sociedade se comporta como a classe média. Tem suas obsessões, que é comprar livro na Amazon, comprar bugiganga, e que depois a gente parcela e nem vê como é que vai ser pago aquele troço, né? E essa é uma condição absolutamente privilegiada Não, e mas que você percebeu quão ideológico você é através de qual tradição que a gente está falando aqui? daqui da falsa consciência, né? Da Ah, falsa consciência. Que eu vi que a minha condição material me fazia projetar uma sociedade que não existe, né? Uma sociedade de consumo que não existia na época, entende? E de pensar desse jeito, você tem uma série de consequências políticas, né? Você pensa que a sociedade é organizada de um jeito e deve se organizar de um jeito, e que é falso e que tem consequências políticas tão falsas quanto, entendeu? É isso. maravilha. E o próprio exemplo da garota do ônibus, que é do começo lá, se ela, por exemplo, pensa do ponto de vista de um futuro proprietário de carro, ela obviamente está descolando ainda mais. E por mais que ela consiga comprar o carro, né, façamos gosto que ela compre e tal, ela está realmente já querendo pular para o lado de lá da consciência e abdicar de quem está usando o ônibus, entende? Então, quando você tem uma falsa ideia de uma realidade, você já deu a realidade de barato e já jogou ela para debaixo do tapete, entendeu? Essa é a ideia. Boa. Luiz, então vamos discutir junto aqui. A Hum. ideologia é maldita? Eu acho que não é, né? Porque ela está aí. A gente tem que. É que nem assim, doela quem doela, ela está por aí. A ideologia não vai desaparecer. A falsa consciência, ela é inerente à própria realidade. E eu acho que isso, inclusive, para outros tipos de organização social, que não só, por exemplo, o capitalismo. Eu acho que ideias falsas, elas são constitutivas da organização social. E não são tão necessariamente falsas. Falar em falsas é ser muito forte, mas, assim, certas ideias distorcidas, uma lente que altera a realidade. Porque isso tem a ver, na verdade, com certas formas de representar a realidade. E quando você Aham. representa, você tem uma dose de arbitrariedade. Então, Você sabe que eu fico transitando, às vezes eu acordo, porque assim, essa noção de ideologia, lá o Marx, né, como falsa consciência, ela é maldita, eu diria, pelo fato das pessoas que são exploradas, pessoas que são aquelas que estão sofrendo na mão de poucos, que têm muito poder, que têm muito dinheiro, não percebem, né, não se veem como pessoas que estão nessa condição, né? uhum. Elas não se veem, não se enxergam, não se unem, enfim, né? Toda a discussão típica do marxismo. Mas tem um quê de uma espécie de arrogância, não sei, nesse ponto de vista, porque de alguma forma a gente está olhando para essas pessoas como que dizendo eu sei o que é melhor para a tua vida, É, sei mais do que você mesmo, né? é. Eu sei a realidade que está por trás da sua vida e você não sabe, né? Eu tenho a Então isso é luz um pouco para você. complicado, né? Agora, por outro lado, se a gente não tem como escapar da existência da ideologia, das ideologias, então isso não é maldito, não tem jeito. Agora, por outro lado, a nossa época, a época do Twitter, hiper ideológica, né? Tudo derivado de ideologia. Tem aquela história do Twitter, né? Que a menina comprou um sorvete. E aí a galera já vem, não, é porque você tem privilégio para comprar sorvete. Tem gente que nunca experimentou a bola de sorvete, não sei o quê. Isso é um saco e é maldito, não tem jeito, né? Porque a gente tem que desconectar de vez em quando dos projetos políticos, das grandes idealizações da sociedade. Sim, a gente não precisa ficar sendo burro. A gente não É, precisa, nós não devemos. Eu acho que as pessoas precisam ter debate político, precisam se politizar. Agora, essa hiperpolitização e, portanto, uma hiperideologização da vida é mega cansativo, pô. eu acho que tem essa hiperideologização e também uma tendência das pessoas tentarem classificar as outras É, através desses selos, né? Ah, aquele cara é marxista, aquele cara é liberal. E é, aí é como se a pessoa, tudo que ela falasse, tivesse envolvido através daquela é. ideologia, daquele sistema de crenças, né? Isso também é Isso. chato, né? Uhum. Bom, luta de gostos, Luiz. Eu Hum. tenho uma pergunta, primeiro um quiz para saber quão você Aí vem. é aprofundado na cultura pop brasileira e depois uma luta de gostos de fato, né? Aliás, Hum. luta de gostos, lembrando, né, é um nome, uma brincadeira com luta de classe que ninguém nunca percebeu, acho que foi mal cedido da nossa parte, né? É uma luta de classes que não tem nada de classe aqui, né? Então, Luiz, qual que é o nome real
do nosso querido Cazuza, autor dessa música que pode ser tema do nosso episódio de hoje, ideologia. Eu não sei. Eu já devo ter visto, mas não me lembro o nome de batismo, de registro do Cazuza. Te pago uma cerveja se você acertar. João Carlos. Não. O nome real do Cazuza é Agenor de Miranda Araújo Neto. Agenor? Agenor. É quase o nome do Tite, né? Adenor. Então, a luta de gosto é o seguinte, sem ficar em cima do muro, você prefere Titãs ou Barão Vermelho? Boa, essa é boa mesmo, hein? Olha, Titãs. Escutei mais Titãs na vida, mas tem alguns discos do Barão são muito legais. Mas Titãs. Se tiver que escolher, Titãs. E você? Eu prefiro Barão Vermelho. Escoladaço. Você tá sendo tendencioso porque vai ter show do Titãs aí. Não, aquele álbum duplo do Titãs eu escutei demais. Aquele lá eu botava, chega e gastava. Não é só por uma frequência. Só aquela epitáfio lá que encheu o meu saco durante uns 10 anos da minha vida já cansou a minha paciência com o Titãs. Mas ele tem seu valor, sim. Pô, eu pensei que a luta de gosto ia envolver o Cazuza, porque você sabe que eu tenho uma posição polêmica sobre o Cazuza, né? Eu vou transformar, vou inventar a luta de gosto aqui. Como poeta, como escritor, letrista, Cazuza ou Renato Russo? Ah, Cazuza. Cazuza. Não, dá para fazer o seguinte, qual que é mais chato, Cazuza ou Renato Russo? Não, mas aí a gente perde metade da audiência. Tá, beleza. Agora tem a última questão da luta de gostos aqui. Tá tendo show, né? Enquanto a gente grava, tá tendo a semana de shows aí do Coldplay em São Paulo, Curitiba, acho que depois Porto Alegre, né? Foram 2 noites aqui em Curitiba. Muitos ouvintes participando do show. E aí surgiu a polêmica da pulseirinha. A pulseirinha que o Coldplay que oferece para a plateia, né? Todo mundo ganha uma pulseirinha e fica balançando aquela pulseirinha e emite luz. Eu tô sentindo um tom pejorativo na tua fala. Não, que isso. Super legal aquilo lá. Adorei ver os stories e tal. Adorei. Mas surgiu uma discussão braba na internet sobre se as pessoas deviam carregar a pulseirinha embora ou deviam devolver, porque existe uma campanha do próprio Coldplay de que as pulseiras sejam devolvidas para serem reutilizadas ou recicladas. E tem um placar de qual cidade devolveu mais pulseirinha. E o Brasil está devolvendo menos do que os outros países, enfim. E aí as pessoas vieram lá discutir. Uma discussão totalmente fútil, mas que vale para esse momento aqui do Maldita Politicagem. Essa é a pergunta, na verdade. Na verdade, eu vou formular. E aí tinha gente falando que tinha que devolver, porque, olha, onde já se viu não salvar o meio ambiente. E tinha gente falando, pô, eles estão vendendo um monte de copo de plástico, um souvenir de tudo que é coisa lá, a própria banda e o merchandising da banda. Que história é essa de querer defender o planeta com as pulseirinhas? Toda essa discussão para dizer o seguinte, a pergunta é a seguinte, japonês. A pulseirinha e o debate sobre a pulseirinha do Coldplay é um debate ideológico? Ideológico? É um debate assim, você tem ideologia de lá, ideologia de cá? Não. Claro não, que é. Não é. Claro que é. Não. Pô, foda-se a porra do debate da pulseirinha do Coldplay. Por quê? Porque o meio ambiente não depende daquilo ali, pô. Do ponto de vista certo, do ponto de vista da destruição do meio ambiente, não é aquilo ali que vai resolver o problema, né? Então, eu duvido que as pessoas que jogam fora a pulseira ou que levam para casa a pulseira estão pensando no meio ambiente. As pessoas, um lado está com medo de ser taxado, ou seja, sei lá, de ser criticado, e o outro lado quer levar uma lembrança para casa. Eu ia levar para casa. Não, para cortar isso aqui, viu? Não fala isso, não. Não, mas é isso, porque, na verdade, a patrulha de quem fica de face que a galera leva a pulseirinha embora, ela está sendo ideológica. Porque aquilo ali não vai salvar o meio ambiente. Foi uma coisa que o Coldplay colocou na cabeça das pessoas, certo? Vamos pensando nesse caso aí. E os ouvintes, pô, você aqui levantamos uma bola. Você que foi no show do Coldplay, tem muitas pessoas. Não vamos perguntar se você ficou com a pulseirinha, que as pessoas vão mentir, hein? Vamos perguntar. Esse debate da pulseirinha é um debate que não vai a lugar nenhum, porque de fato, enfim, não é isso que vai solucionar o problema do meio ambiente, ou não, de fato, é um debate sério, deve ser levado, porque daí nós podemos ter uma revolução ambientalista no mundo. Eu entendi sua pergunta agora. Pô, japonês, você tá dormindo, hein? Nesse sentido é assim. Não, beleza. É ideológico nesse sentido. Mas você viu que a gente usa 3 noções de ideologia, por isso que vira essa palavra. Pois é, um debate difícil. Bom, seria isso. Não tem aviso, não? Agora você tá Agora, momento paroquial aqui, o final da nossa missa, da nossa pregação.
Avisos. Você, por favor, escreva pra gente nas nossas redes sociais. Tem Twitter, mpoliticagem, e tem Instagram, @malditapoliticagem. Além do mais, se você gosta do nosso conteúdo, conversa, compartilha com seus amigos e leva no papo, no papo pessoal, né? E também, caso você goste, coloque 5 estrelas no Spotify pra gente lá, que isso ajuda a divulgar o conteúdo. E, finalmente, tem uma campanha de financiamento coletivo, ó. Você pode entrar no apoia.se/malditapoliticagem, fazer uma doaçãozinha para que o projeto cresça, floresça e alcance o público mínimo ali do show do Coldplay. Maravilha. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.